Então agora vamos estudar o caso da normal com média conhecida e variância desconhecida. Então aqui, como a precisão é desconhecida, a gente vai colocar que ela tem uma distribuição gama AB. Os dados são condicionalmente independentes, dado tal 2, e cada um deles é uma normal 0 tal 2. E a gente vai ver que a posteriori para o tal 2 também vai ser uma gama com esse formato aí. Então como que a gente vai fazer isso? Com o mesmo truque de sempre, né? A gente vai usar a conjugação. Então a gente vai usar aqui o f de tal 2 dado os dados. Isso vai ser proporcional ao f de tal 2 vezes a verossimilhança. E daí a gente vai dar uma limpada tanto na priori quanto na verossimilhança. O f de tal 2, a gente sabe que ele é uma gama AB, né? Então qual é o formato de uma gama AB? Vai ter uma constante, que a gente já pode colocar um proporcional aqui e se livrar da constante, vezes tal 2 elevado a menos 1. E daí a gente tem e elevado a menos b tal 2. Daí, se a gente for ver o f do x1, xn dado tal 2, eles são condicionalmente independentes, então a gente pode escrever isso aqui como sendo o produtório da densidade de cada um deles. E o f de xi dado tal 2, ele vai dar tal 2 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos meio tal 2 xi ao quadrado, porque nesse caso a média é zero e conhecida, né? Então, se a gente fosse lidar com o produtório aqui, a gente tem tal 2 vezes tal 2 vezes tal 2 vezes tal 2, então a gente tem tal 2 elevado a n. O raiz de 2π é só uma constante, então em vez de colocar igual, a gente pode colocar o proporcional. E daqui a gente vai ter vezes e elevado a menos meio tal 2, somatório de xi ao quadrado. E, portanto, se a gente fizer a priori vezes os dados, isso aqui vai ser proporcional a gente tem na priori tal 2 elevado a menos 1, e a gente tem na verossimilhança tal 2 elevado a n. Então, juntando, a gente vai ter tal 2 elevado a mais n menos 1. Daí a gente vai ter aqui vezes e elevado a menos. Na priori, a gente vai ter b vezes tal 2, então a gente pode colocar o b aqui. E na verossimilhança, a gente tem meio vezes xi, somatória de xi ao quadrado. Então, a gente pode colocar mais meio somatória de xi ao quadrado tal 2. E daí, se a gente for analisar o formato que a gente obteve aqui, a gente vê que ele é um núcleo de uma distribuição conhecida. A gente vê que essa aqui é uma distribuição gama, é o núcleo de uma distribuição gama, com hiperparâmetro a mais n, e o segundo hiperparâmetro é b mais meio somatória de xi ao quadrado. Então a gente acabou de ver que tal 2 dado x1, xn tem distribuição gama com parâmetros a mais n, b mais meio somatória de xi ao quadrado. E com isso a gente termina a dedução que a gente estava querendo fazer. Então eu vou deixar alguns exercícios de prática para vocês. E eles vão ser os seguintes. Eu gostaria que vocês estudassem qual é o caso em que a gente tem a normal com média e variância ambas desconhecidas e vissem a dedução dela. Seria interessante vocês observarem que nesse caso
a dedução é muito parecida com o caso com média desconhecida e variância conhecida. O que acontece é justamente a gente vai ter a mesma maneira de completar os quadrados e mais um pedacinho que a gente desenvolve em função da variância. Mas o raciocínio é muito parecido. Então vale a pena vocês conferirem essa dedução e também fazerem o exercício 4.42 e o exercício 4.43 para treinar o que a gente viu na aula de hoje. E na próxima aula a gente vai ver conjugação para um caso mais geral, a gente vai ver conjugação para a família exponencial, que talvez vocês já tenham visto em outras matérias. Muitas das distribuições que a gente vê fazem parte da família exponencial, e com o que a gente vai ver na aula que vem, a gente vai achar um jeito fácil de encontrar a posteriori sempre que a verossimilhança estiver na família exponencial e a priori for conjugado. Então, a gente se vê lá e a gente se vê no atendimento. Até lá, até mais.